Mas aí as máquinas vão fazer o trabalho de juízes, então? Não, pelo menos verificação para conceder ao juiz, e esse é um debate interessante. Não é? Que vai conceder ao juiz subsídio para ele falar, não, vazou propositalmente e etc. Agora, o papel do juiz, eu acho que assim, claro que a gente vê já inteligência artificial substituindo tarefa humana em profissões. Tá. Aquelas repetitivas, primeiras... Esquece. Já foram. Já foi. E já estão sendo. E você tem algumas atividades que se preserva, que depende de criatividade, que depende de um dom e etc. Tal. Na atividade, por exemplo, do advogado, do juiz, como ainda você tem em jogo uma situação muito grave, que seria a liberdade do ser humano, que você pode ser preso, a vida e etc., eu acho que isso ainda perdura, o juiz sendo uma pessoa e ele usando a inteligência artificial muito para fomentar aquele tipo de material, prova e etc. Isso sim, e já tem, jurimetria. Hoje, por exemplo, o indivíduo procura advogado, eu consigo lhe falar em causas parecidas com a sua, qual é a porcentagem de decisão que esse juiz que foi distribuído a sua ação decide. E com essa jurimetria foi possível identificar que os juízes são um pouco mais severos antes do almoço e um pouco mais bonzinhos e atenuam com o Eric Navarro, o juiz federal, a gente falou sobre isso também, cara. Depois do almoço, a pena é mais baixa depois do almoço em casos similares. E o algoritmo identificou que a razão, depois de milhares de casos, é única exclusivamente a fome. A fome. Porque é um juiz, um ser humano, e ele tá com fome. Se ele tá com fome, ele naturalmente, sem querer ser mais duro, inconscientemente, ele dá uma pena mais gravosa. Mas aí te colocando na parede. Então minha mulher tá sempre com fome. Então, será que a substituição da figura do juiz por uma decisão constante de sistema para ser mais justo, que a constância seria mais justa? Só o Lene riu da minha piada. Ela passou no bode batido aqui, né? Desculpa, pode falar. É que a pergunta é muito... desculpa, repete. É uma situação complicada. Se a gente está falando de justiça, que tem que ter um padrão, que tem que ser constante, e a gente está identificando que a figura do juiz ali, ele varia com fatores que não deveriam variar na decisão dele, será que não é hora de substituir por algo que seja constante? Eu acho que é provável essa substituição acontecer na expectativa de que a decisão por um robô analisando todas as provas, o caráter do réu, a atividade daquele indivíduo, etc., seja justa dessa decisão num futuro, mas que hoje essa substituição não seria possível, justa, eu tenho certeza que não, porque ainda não há informação suficiente para esse algoritmo decidir com tanta precisão. E aí, quando a gente está falando de justiça, 1% de erro no algoritmo seria algo evitável. Agora, do ser humano, não tem o que fazer. Tem que ser um ser humano. A justiça é feita... A gente presume que é falível. Porque a justiça é falha, como os seres humanos são. Mas ele tem um juramento, ele tem uma ética, ele tem um profissionalismo que o Estado cobra, de que como juiz ele não pode ter questões pessoais interferindo na decisão. Exato. Então não é porque num passado ele teve uma filha que foi abusada, que todos os casos que ele pegue de abuso, ele vai dar a maior pena. Porque aí ele está usando uma questão pessoal para julgar um caso concreto. Mas não tem como separar. Mas aí ele tem que se declarar impedido, ele tem que dizer que questões pessoais afetam e ele não pode julgar. Mas ele tem que ter essa sensibilidade. Às vezes é uma coisa inconsciente, né? Pois Mas aí isso é incontrolável. É como a fome. Tipo a fome, ou eu olhar alguma coisa e vomitar. Por quê? Porque aquilo bate em mim de uma forma e você não vomita, entendeu? Por isso que quando o cliente me procura e fala, doutor, qual é a minha chance ou qual a chance desse indivíduo que a gente encontrou ser condenado? Eu falo, depende às vezes até da distribuição. Isso eu escuto sempre, depende do juiz, sempre eu escuto isso. Exatamente, porque como que é isso? A gente fez um processo para tentar ser o mais justo possível. Então a gente criou o quê? Uma distribuição. Não é o Estado que define quem vai julgar, é um aleatório. Então nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, o Fórum da Barra Funda Criminal, com 34 varas criminais. Cada um ali tem os juízes substitutos, assistentes, etc. Vai se distribuir entre as 34. Se você der sorte de pegar um juiz que naquele tipo de caso, ele normalmente é mais bondoso, você deu sorte. Então, realmente, isso existe. É verdade. Não tem como... A pergunta dele eu vou completar. Não tem como criar um algoritmo
Não, no futuro eu acho que a gente vai ter tecnologia para isso. Mas hoje o algoritmo... Só deixar pro ser humano depois o algoritmo. O algoritmo fez tudo, o ser humano simplesmente vai lá, tá certo ou tá errado, sabe? Um auxílio, né? Eu acho que até para não cometer um erro absurdo, acho né? que os próximos 5, sendo às vezes um pouco aventureiro, 10 anos, vai ser assim. Porque teve, não sei quem falou aqui, Lene, mas foi esses dias aí do algoritmo... teve uma queda teve um negócio na bolsa de Nova York que é absurdo, assim, que teve uma queda por causa dos cálculos do algoritmo lá que ele fez errado da bolsa, assim, que foi absurdo. Assim. E os caras conseguiram a tempo ver e consertar. Esse seu exemplo é legal porque a gente tem uma premissa de que como aquilo é um robô treinado e ele vai literalmente por tentativa e erro. Mas é isso mesmo. Vai tentando... Quem já viu o robozinho tentando ganhar joguinho da cobrinha, você vê que legal, que ele vai tentando, vou pra esquerda nesse, não deu certo, vou pra direita. Exato. Então na tentativa e erro é assim que é. Mas isso não significa que ele terá a decisão melhor. O algoritmo às vezes erra feio. Isso, por exemplo, em algumas plataformas de streaming, quando a gente fala de recomendação, pode ser que ele erre. Pode ser que ele veja que aquele indivíduo que está em depressão, que está procurando vídeos de depressão e pensando, às vezes, em se matar, se ele não receber um vídeo não recomendado, mas um vídeo que identifique que ele está nesse momento e que ele precisa de um apoio, um estímulo, a procura de um profissional, e só entregar conteúdo recomendado, o que vai ser o conteúdo relacionado ao recomendado? Mais depressão. E alguns estudos apontaram que algumas plataformas de streaming fazem isso, ainda não arrumaram isso no algoritmo. Então o conteúdo recomendado nem sempre é o melhor. Então ele ainda erra, por isso que eu acho que a gente não pode pôr isso na justiça. O cara tá perto de cometer um suicídio e a plataforma fica mandando K-pop pra ele. É foda, né? Realmente. Aí não ajuda nada, né? Aí o cara vai cometer uma loucura, né? Sertanejo. Às vezes o indivíduo já tá sofrendo e vem mais sofrendo. Mais sertanejo. Difícil. Mas eu sou assim, cara. Eu sou meio autodestrutivo. Quando eu tô triste, eu escuto mais música que me deixa pior ainda, cara. E o algoritmo entende isso, cara. Ele vai entregar relacionado. Vai na sua. É isso que eu acho. Ele quer retenção. Às vezes a plataforma... no momento da minha vida, tá me entendendo mais do que a minha mulher. Pô, se eu não falei pra minha mulher que eu tô mal... Mais do que você mesmo, às vezes. Mais do que eu. Aí eu falo, cara, por que eu tô assim? Aí, de repente, começa a vir recomendações de música, de filme e tal. Eu falo, cara, eu tô triste porque a plataforma já reconheceu isso. Ela te avisa. Ela te avisa, né? Vilela, você tá meio triste. Tá meio na bad, né? Dá uma viajada. Como chocolate, olha. Chocolate. Mas é isso. Eu também sou bem assim. Eu, quando tava na sofrência, eu punho o DVD de sertanejo no repeat. Eu sou assim. Se já tá lá, vai até o fundo, bate e volta. Vamos sofrer.